Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Hoje Pode Podcast. Eu sou Nádia Figueiredo, sua host 1, à frente das histórias, no suporte técnico Jonato Figueiredo e Johnny Souza. Hoje, abrindo a série Escolas Inspiradoras, Gestão que Transforma, vamos receber as professoras Socorro Alencar e Tamires Andrade. Elas que são a dupla gestora da escola Tia Jacinta. Então já fica por aqui, nos segue nas nossas redes sociais e vem conosco nessa jornada educacional, porque hoje pode e inspirar a comunidade é o que nós fazemos. Olá, professoras! Boa tarde. Boa tarde! Como vão vocês? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Uma satisfação ter vocês aqui para falar sobre a Escola Tia Jacinta, escola premiada, não é? Vai ser uma conversa muito boa, muito proveitosa, a gente trazer esse sucesso de vocês aqui para a nossa pauta. Tudo bem. Eu sou a Maria do Socorro Alencar, denominada Socorro Alencar. Estou à frente da Escola Municipal Tia Jacinta, já tenho uns 3 anos. E juntamente com a Tamires, que é a nossa coordenadora da escola, procuramos desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu sou Tamires Andrade, coordenadora da Escola Tia Jacinta. É um prazer estar hoje aqui com vocês para falar de educação. E é sempre um prazer falar de algo que é o sustentáculo da sociedade, Falar sobre educação. Colegas, chamo-as assim porque também sou professora, Venho desse universo da educação como vocês, também já fui gestora, conheço, os caminhos da gestão, o quanto é desafiador, você assumir a gestão de uma escola. Mas para quem está nos ouvindo em casa, precisamos falar sobre os objetivos dessa conversa, que são destacar as estratégias de gestão que garantem os resultados excepcionais que vocês vêm obtendo ao longo desse tempo, Ver essas práticas inovadoras, tanto de liderança, quanto de planejamento, quanto de acompanhamento pedagógico, que culminaram nesse resultado que vocês obtiveram. Nosso segundo objetivo é humanizar a gestão escolar. A gente sabe que o quanto é desafiador a gente estar à frente de uma gestão escolar e fortalecer vínculo entre a escola, a família e a comunidade. Essa é a nossa jornada educacional dessa tarde. Hoje pode, Socorro? Pode. Hoje pode, Tamires? Pode. Opa, pois vamos nós. Contexto da escola e premiação no Alfa 10, Nós vamos agora percorrer essa jornada que vocês percorreram para obter esse resultado. A gente inicia querendo saber sobre o perfil da comunidade que vocês atendem, Vamos começar com o perfil socioeconômico da comunidade atendida pela escola. A comunidade, são de crianças carentes, Tem, claro, uma parcela dessa comunidade que tem um poder aquisitivo maior, mas a maioria são de crianças, carentes. Entendo. E é um público bem específico, bem especial, não é, Socorro? Bem diversificado também. Bem diversificado, Então é todo um tratamento, é toda uma logística para que se atendam olhando para essa diversidade, olhando para essas especificidades da comunidade, porque o nosso desejo é que todos sejam bem atendidos, que é para isso que a gente existe enquanto escola, certo? Sim, sim. Principais desafios na alfabetização antes, A gente quer falar sobre o antes, quais os desafios principais que vocês tiveram nessa jornada que as conduziu ao prêmio. Eu acredito assim que o maior desafio é o acompanhamento de alguns, não de todos, Uhum. Na minha percepção. De alguns pais que tem uns que acompanham, que são bem presentes. Bem participativo também, acompanha mesmo de fato a criança, o rendimento, como é que ele está na escola. Já tem outros que deixam a desejar. O nosso maior desafio é esse, como chegar até essa família para que a gente obtenha o êxito da turma toda andar junto,
Nosso maior desafio é esse, mas também não é um número tão elevado assim. É preocupante? É, porque basta um para desestabilizar toda a turma, né, de nível de alfabetização. Isso me faz lembrar, Socorro, a mobilização que a gente faz para as avaliações externas, Sim, não é, Tamires? sim. Se faltar 2 alunos, então a gente Pronto. fica naquele clima, meu Deus, cadê fulano? Fulano tem que vir fazer a prova. Eu sei o quanto é complicado. Tamires, qual foi o primeiro sinal de que as metodologias que vocês estão utilizando estavam dando os resultados que culminaram no Alfa 10? As metodologias, principalmente metodologia ativa, onde o aluno faz parte desse processo, o que a gente percebe no monitoramento, né? Isso inicia já no início das aulas, em fevereiro. A gente já começa a fazer os monitoramentos para saber como é que está o nível dessa criança no sentido de leitura, de escrita, né? Do raciocínio lógico na matemática. Sim, então, para que a gente possa chegar a um objetivo, né? Que é ganhar um prêmio e que essas crianças sejam alfabetizadas até o final do ano, o ponto X é o monitoramento, porque você já vai identificando juntamente a equipe pedagógica com o professor, o que a gente precisa melhorar, né? Tem os testes, não somente os testes que são vindo da secretaria, mas a escola precisa ter os seus métodos, né? E aí que o pedagógico entra para analisar como é que está o resultado e fazer a diferença com esses alunos que precisam melhorar na alfabetização e em todos os outros sentidos. Como foi que essa motivação, essa premiação, ela impactou na motivação da equipe? Porque vamos combinar, a gente fica com o peito cheio de orgulho, é o trabalho da gente que está ali. Verdade. Como foi, Tamires, para ti, enquanto coordenadora, ser a condutora desse processo? Foi uma alegria imensa, porque colher o resultado é algo que você analisa, que aquele método de você estar acompanhando aluno por aluno, observando o planejamento, ter aquela parada. Qual é essa parada? Naquele momento que você precisa mudar o planejamento junto com o professor, né? A correção de rota. E que ele aceite. Você precisa ter um bom relacionamento, né? O coordenador, o diretor, eles são peças fundamentais no sentido de incentivar, para que esse professor possa compreender de fato, né, o que precisa ser mudado e o que precisa avançar, para que ele possa realmente estar tomando o direcionamento correto, né? E o monitoramento, como eu falei a princípio, faz toda a diferença, porque sem o monitoramento eu não consigo saber se realmente aquele plano de aula está sendo executado, né? Eu não consigo saber se as metas estão sendo atingidas. Falando em metas, quais metas foram estabelecidas após esse reconhecimento? Porque é aquela coisa, tá dando certo? Tá. Mas porque tá dando certo, significa dizer que eu vou fazer a mesma coisa? Não. Preciso melhorar. Então, quais as metas após esse reconhecimento? Porque eu tenho certeza que vocês fizeram algo para melhorar cada vez mais. Essa é a regra, né? E o que a gente analisa bastante, juntamente com a direção da escola, porque primeiro tem aquela conversa entre coordenador e diretor, no que precisa ser mudado. E o que a gente sempre fala lá na escola, vermelho e amarelo, a gente tem que eliminar. O que é esse vermelho e amarelo? É o abaixo do básico e o básico, né? Então, a nossa prioridade é que essas crianças não seja só um quantitativo. Vamos dar uma turma de 20 alunos, com a turma de segundo ano, um exemplo. Somente 15 esteja avançado e intermediado. Não. A nossa meta é que realmente não esteja nenhum no abaixo do básico e no básico. Então, é a meta principal. É aí onde entra o momento de perceber que está no nível, vamos supor no nível amarelo, né, que é o inadequado. É o momento de sentar não somente com o professor, né, que é o trabalho da coordenadora, mas chamar também os pais para ter uma conversa no individual, para estar reforçando as habilidades que aquela criança precisa adquirir para que a gente tenha esse êxito. Com certeza. Ali, por volta dos anos, salvo engano meu,
ali por volta dos anos 90, né, em meados de 90, nós tivemos nas escolas do estado um programa chamado Gestão Nota 10. E nesse Gestão Nota 10 se trabalhava muito com a coordenação e com a direção, né? E a gente costumava dizer, ou melhor, costumava ouvir que era necessário um casamento, Sim. um bom casamento entre a gestão e a coordenação pedagógica para o programa frutificar. Aí eu pergunto, como é que é esse casamento de vocês nesse sentido para fazer, para que a escola tenha bons frutos, para que caminhe bem, para que as metas sejam alcançadas? Como é que é o casamento de vocês aí? Eu quero que vocês falem um pouco sobre essa relação direção, coordenação pedagógica. O nosso casamento em si, referente à educação, é cordial, né? A gente senta, debate, discute. Eu escuto muito a Tamires, porque a Tamires já tem uma carreira bem maior do que a minha em questão de gestão, né? Que ela está bem mais tempo na coordenação. Então, o que precisa ser mudado, se eu ver na minha percepção que aquilo precisaria de um olhar diferente, eu também já dou minha opinião, ela também... Ela não é de dizer não, dessa forma não dá certo. Então, é todo um consenso entre coordenação e gestão, né? E também nós temos o nosso corpo administrativo, que não influi só Tamires e eu, né? Temos também os nossos apoios, no geral, que o sucesso não é só gestão e coordenação, né? Envolve todo o grupo da escola, né? Com certeza. Então, o diferencial, a gente já começa pelo entrar, primeiro bom dia, né? A gente já começa daí. Tem todo aquele tratamento diferente, é um bom dia, é um sorriso, é um abraço, que as crianças têm disso, né? Chegou, tia, eu gosto muito de você, toma uma flor, a gente recebe isso também no portão. Então, é muito importante esse tratar logo na entrada, né? Que ali já começa a deixar a criança à vontade, ele sabe que ali ele está sendo bem acolhido. Também é um diferencial que contribui para que a gente chegasse a esse nível, né? A gente trabalha, foi muito emocionante, eu já demonstro de outra forma, a Tamires também de outra forma, porque cada um é cada um, claro, né? Quando a gente soube do resultado, parece que estava no outro planeta. Procuraram terra sob os pés. Como foi que a gente conseguiu? Porque a nossa intenção é trabalhar para a comunidade na questão do aprendizado da criança. Nós não estávamos focando, e a gente foca sim nos resultados positivos, né? Sim, sim. O esperado é que tenha mesmo, e foi numa boa hora, excelente. Mas o nosso foco principal, a nossa preocupação é o que realmente as nossas crianças do Jacinta estão aprendendo e o que precisa ser melhorado naquele sentido. Estamos aguardando um novo prêmio esse ano? Possível, a gente torce para que venha, né? Estão trabalhando para isso, né? Estamos trabalhando para isso, em cima disso. E nossas crianças também, é uma turma desse ano, é uma turma muito boa também, né? E a gente espera colher os frutos mais lá para frente. Tamires, como é que é o casamento aqui com a Socorro? Trabalhar, né, com outra pessoa precisa se ter a sensibilidade. Que sensibilidade? De saber reconhecer, né, cada ato de uma forma que você precisa repensar no momento. Muitas vezes eu até falo, não, vamos deixar para outro momento e vamos replanejar para que a gente possa agir, né? Porque é difícil você lidar com vários profissionais, não é algo fácil. Com certeza, mas o que torna o nosso trabalho de uma maneira que dá para mediar é essa conversa, esse diálogo, pensar novamente, tentar tomar novas ações, né, para que esse casamento possa fluir e ter bom resultado com a comunidade, que é o nosso objetivo principal. Certamente. Falando de planejamento e logística escolar, mapa de metas. Você ainda há pouco falou a respeito do planejamento que é feito ali em fevereiro, não é? Com certeza tem um diagnóstico, é feito todo um diagnóstico com aquelas turmas que vocês recebem e em cima desse diagnóstico se monta um mapa de metas. Eu quero que vocês falem um pouco a respeito disso, né? Dentro desse contexto de mapa de metas, falar desse planejamento para garantir a alfabetização no tempo certo, né?
como é que vocês chegam na determinação das metas, né? Como é que vocês definem? Pactuam, não é? Porque vocês fazem um pacto com metas para aquele ano letivo, né? Então, como é que é esse processo? Esse processo ocorre de maneira, antes de iniciar a aula, né, em fevereiro, antes desse início, a gente em janeiro, né? Sim, a gente primeiro precisa fazer o nosso plano de ação, né? Esse plano de ação tem o calendário envolvido, que a partir da divisão de cada ação mensal, a gente precisa traçar as metas, né? As avaliações externas, né? Os meses que a gente precisa aprimorar mais os nossos projetos educacionais. Então, todas essas metas, elas são firmadas, né? Antes do início do ano, para que a gente possa colocar em prática. Claro que nem todas a gente consegue 100%. Mas 90% a gente está conseguindo alcançar desse resultado que é planejado. Ainda há pouco você falou no monitoramento do progresso, né? Monitoramento do progresso do alunado, do processo em si. Então, quais seriam essas ferramentas que vocês utilizam para monitorar e monitorar com sucesso? Sim, esse monitoramento acontece a princípio, a partir do momento que eu já recebo o material do professor, né? Esse material que ele vai usar ao decorrer da semana, ele precisa ser analisado e verificado. Só que não é somente o papel, né? Então tem as visitas, as conversas nos HP, que os HP são os horários pedagógicos, a gente senta com o professor, analisa, verifica o que é que precisa ser mudado. Faz uma escuta ativa do professor. Verifica o que não está dando certo, porque a gente precisa entender, né, que o aluno, se ele necessita melhorar mais no raciocínio lógico, então precisa se ter um aprimoramento, né? Se ele precisa compreender, tá precisando melhorar na alfabetização, né? Na questão da leitura, da fluência, que no segundo ano é um dos nossos principais metas, é atingir essa fluência, onde o aluno consiga ler 80 palavras em 1 minuto, 80? Né? Até o final do ano. Olha. E para que ele possa fazer essa leitura com fluência. Então, esse monitoramento acontece fora e dentro da sala de aula. É um trabalho integrado, Sim, né? Entre a família e a escola. Certo. Em relação ao papel da Secretaria Municipal, em relação ao apoio a esse planejamento, né? E aqui a gente fala de suporte, porque a escola precisa desse suporte, precisa dessa presença, desse apoio da gestão maior, para que a coisa flua dentro das escolas, não é? Sim, sim. Como é que é isso? Assim, o apoio da gestão nós temos tanto da secretaria, quando a gente vê que um determinado projeto a gente precisa estar alavancando essa aprendizagem da criança através de outra metodologia. Então a gente solicita a Secretaria de Educação, ela costuma nos atender, ela nunca nos negou nenhum fato nesse sentido, e também para estar assessorando esses rendimentos, tem o Centro de Formação, né, que é o PAFOR, que dá todo o suporte, né, para que também a gente consiga novos diretrizes, novos caminhos para chegar no denominador comum. Pronto, que é a aprendizagem do aluno. Que é a aprendizagem. Sim. É o grande... É a meta, né? É o ponto de chegada que a gente estabelece. Isso, e como a gente trabalha com séries de primeiro e segundo, que é a alfabetização, que é o foco maior, até chegar no quinto, então o trabalho tem que ser feito onde? Lá no primeiro ano, para ter o resultado ser colhido no segundo, e daí por diante já começar a andar, né, só seguindo as diretrizes através do professor e de outros instrumentos que a gente sabe que são necessários. Ou seja, vocês entregam, vocês buscam fazer um trabalho para entregar essa criança alfabetizada, devidamente alfabetizada, sim. Letrada, né? Devem trabalhar também o letramento para entregar essa criança para as séries maiores. Sim. Porque, olha, eu como professora das séries maiores, nossa, você receber uma criança
com problemas de alfabetização. Isso reflete lá no 6º, no 7º. Gente, é uma calamidade. Então, eu trabalho, eu sempre disse, sempre trabalhei com séries maiores, mas eu tenho um respeito imenso pelas professoras que trabalham com a alfabetização. Tiro o chapéu. E isso nós temos no Jacinta, né? Nós temos professoras alfabetizadoras, inclusive essa que foi quem ajudou a trazer o prêmio, né, para a escola, para a escola e para a comunidade, né? Ela é uma excelente alfabetizadora e tem outras também que se destacam, né, cada qual no seu perfil. Mas a gente percebe, quando você olha assim para a pessoa, que você vê se aquela... Essa tem um perfil. É essa aqui que precisa naquela sala. Que maravilha. Tamires, metodologias de ensino prioritárias para a alfabetização. Destaque pelo menos 3 metodologias que são assim, certeiras, para a gente focar, para a gente chegar no resultado que a gente quer. São muitas, claro, Sim. Mas pode destacar 3 que você considera assim prioritárias e que você trabalha com a sua equipe docente para atingir o resultado de alfabetizar no tempo certo. Certo. Para se alfabetizar no tempo certo, a gente sabe que é um desafio, né? E grande. Muito grande. E o professor, ele precisa conhecer a turma. A gente sempre faz, primeira meta, você separar os níveis. Separar no sentido que o professor conheça. Aquele que só está reconhecendo letras, aquele que já lê palavras, já lê frase, já lê texto. Nessa divisão, o professor precisa fazer as suas metodologias no sentido ditados, precisa se fazer metodologia ativa, onde o aluno ele possa se sentir o centro desse processo, né? Ele precisa refletir nessa prática, onde ele possa conquistar também os pais para que eles possam entender que esse processo é necessário, né? Porque antigamente a gente tinha uma cultura, não, a criança está 4º ano ainda não está com afluência, não tem problema, 5º ano não tem problema, e não, a gente sabe que tem problema sim, porque não consegue leva as séries maiores, eu que o diga. E não consegue acompanhar os conteúdos do 3º, 4º, 5º, se não tiver essas metodologias ativas. Então, o professor separar os níveis, separar no sentido de conhecer que esse trabalho é feito juntamente comigo. A gente recebe umas tabelas onde a gente faz o monitoramento. Eu faço esses testes e repasso para o professor. Olha, a gente tem um quantitativo de 5 alunos que estão lendo palavras, 5 alunos que estão lendo frases, outros que já estão com fluência leitora, lendo texto, no tempo adequado. Então, em cima disso, a gente faz as metodologias. Ditado estourado, fazemos também com o professor a leitura na caixa surpresa, coloca as palavras que a gente percebe que ele precisa melhorar. Para aqueles que ainda estão em reconhecimento, fazer sempre a rotina do reconhecimento do alfabeto, né? Colocar em prática sempre a escrita, né? De uma forma lúdica, colocando esse aluno para entender que essa aprendizagem ela não é só mecânica, mas ela é uma aprendizagem que tem um significado, né? Que ele vai conseguir utilizar, né? Ele vai saber ser uma criança que ele consegue ler e compreender aquilo que ele está lendo para conseguir bons resultados. Certo. Além, para atingir esse resultado, né, e trabalhar com essas metodologias, é preciso formação, capacitação, além do que a CEMED oferece, né, os momentos que vocês tiram internamente para auxiliar esse professor, né, a manter este professor, vamos dizer, no clima, engajado, né, com o processo. O que vocês destacam? Nós destacamos a questão do horário pedagógico. Sim. Né? Para muitos, o horário pedagógico não passa de simples cumprimento de tabela, né? Para se ter uma assinatura, mas a gente observa que nós não temos problemas de nenhum professor, não quero cumprir esse horário pedagógico. Eles têm o seu dever, eles conseguem cumprir. E nesse momento não é somente preenchimento de ficha, é o momento que eles utilizam para fazer um recurso para a aula, né? É o momento que eles utilizam para estar conversando conosco, aquela conversa como você falou de início, de escuta. De escuta, né? Porque é Muito importante, obrigada. Viu, Tamires? De escuta, para saber, porque não é só simplesmente encher uma sala de recurso,
mas é que esses recursos tenham uma funcionalidade, né? E um significado. E um significado. Com certeza. Material didático que foi desenvolvido ou adaptado, focado nesse projeto. Porque eu tenho certeza que houve toda uma preparação da escola para essa caminhada, né? Tanto com o recurso humano quanto com os recursos materiais, né? E dentro dessa estratégia, material didático desenvolvido ou adaptado pela equipe para esse trabalho. Sim, sim. No ano passado foi adaptado um novo projeto, né, também para o segundo ano, que foi o IAB, que a Secretaria de Educação adotou, né, junto com o município, e deu resultado positivo, tanto tal que o prêmio veio, né? E aí, para esse ano, ela continuou com a mesma linha, que é o IAB, e ampliou para a primeira série, né? No ano passado também, já era do primeiro ano. Então, ela trouxe esse novo projeto, que é muito bom, a gente vê que realmente dá resultado. Sim. Né? Fora o que a coordenação já faz em si, juntamente com o professor, que também é inovador, né? E são atividades que é desenvolvida pelo professor, que abrange tanto aquele aluno que só lê palavras, quanto ao que já lê frases, né? Pequenas frases, que começa daí. Então, ele é todo um processo construído ali no construtivismo mesmo, no dia a dia do professor, que é trabalhado dessa forma, e daí a gente vê que o resultado realmente vem, e vem da forma positiva, como realmente a gente quer que seja. A Tamires pode acrescentar também outros itens. Além do IAB, né, que a Secretaria de Educação trouxe para a rede, não só para o Tia Jacinta, mas para a rede municipal, nós temos também um monitoramento que é feito por meio da coordenação, porque tem uma coordenação de cada segmento. Sim. Né? E esse monitoramento também é feito por meio de simulados periódicos. A partir desses resultados, a gente consegue compreender como é que está cada turma, né? A turma específica de alfabetização, primeiro e segundo ano, a gente analisa o que está dando certo. Vale também mencionar que o IAB ele tem um planejamento coletivo. Como é esse planejamento coletivo? Todos os professores da rede, eles fazem esse planejamento, essas divisões de cada unidade, para que a rede possa trabalhar em conjunto. Né? Então, o Tia Jacinta não trabalha diferente de outras escolas, né? No sentido de acompanhar o material. Né? Além do material que temos na escola, a gente tem esse material que é de toda a rede municipal. Ou seja, uma força-tarefa em rede, né? Sim. Todos com o mesmo objetivo. Todos, né? Com o mesmo que é objetivo. Alcançar a alfabetização na idade certa. Perfeito. Gente, falando sobre inclusão e diversidade, como é que vocês trabalham com alunos, né, com necessidades especiais? Como é que a escola se organiza para acolher e trabalhar com esse público tão sensível, né, tão delicado de trabalhar, né? Como é que vocês se organizam? Relacionado à inclusão na escola, nós sabemos que tem grandes desafios, né? Com certeza. E o professor titular, ele é responsável por fazer um plano individualizado para essa criança, né? E a partir desse plano individualizado, toma-se conhecimento auxiliar dessa criança, né? E essa criança vai ser orientada de acordo com os conteúdos que ela necessita, além dos conteúdos da grade, mas a gente sabe que tem diferenciações, alunos que precisam de um tratamento que eu digo até médico, né? Sim. Ausências, e aí ele precisa não perder esse conteúdo de acordo com o que o professor planejou, que é esse planejamento individualizado. Sim. E aí tem todo a coordenação pedagógica, juntamente com o auxiliar e professor titular, tenta juntar forças para que ele possa realmente ser significativo, né? Que nós sabemos que tem várias limitações, né? Então, o nosso ponto principal não é essa criança tem que estar perfeita no final do ano, mas é que ela esteja alcançando as metas que foram planejadas mês a mês,
para que ele possa realmente estar sendo incluído. E de fato ocorre essa inclusão quando a gente percebe que na escola tem um grande número de crianças PCDs. Lá no Jacinta, nós temos esse ano 26 crianças PCDs. Desses 26, tem aqueles que se sobressaem mais, que conseguem acompanhar tanto o direcionamento do professor quanto do auxiliar, e ele consegue avançar e fica a nível de um normal, entendeu? De uma criança sem ter a dificuldade que ele tem. Isso, justamente. Então, para nós, isso é muito satisfatório, entendeu? Porque ali fluiu tanto o trabalho do professor quanto do auxiliar, que eles são bem presentes, né? Tá aí a Tamires que pode confirmar. Eles são bem atuantes, são bem preocupantes. Quando a criança está rendendo, eles estão vibrando junto com a criança. Quando a criança precisa avançar, também nos repassa, que é uma preocupação também, que a gente sabe que eles têm as delimitações deles. Claro, com né? certeza. Mas quando você encontra um auxiliar que ele te diz que fulano é capaz de avançar de acordo com a percepção da professora, isso é gratificante. E eles nos dão o resultado. No ano passado, para você ter uma ideia, nós tivemos PCDs medalhista. Sim. Né? PCDs medalhista. E isso, para nós, nossa, foi um avanço tanto. Como é que a gente... É aí que você começa a acreditar como o trabalho realmente está sendo feito. Bom, muito bom. Gente, com relação à diversidade étnico-racial, é um outro desafio que as escolas precisam se atentar bem para que as crianças, não é, todas elas sejam respeitadas, não é, na sua diversidade. Sim. De forma mais ampla, mas sobretudo nessa questão racial e cultural. Né? A gente tem relatos de escolas, isso no todo o país, não é? Aquela criança de determinada religião, aquela criança negra, não é? Aquela criança que, enfim, como é que vocês trabalham essa questão para que essa criança ela seja respeitada na sua diversidade étnica, racial e cultural também? Não se sinta excluída, né, do meio. Uhum. Quando a gente percebe, no caso gestão e coordenação, a gestão em si já envolve coordenação, né? Quando a gente percebe que está acontecendo um fato isolado, racismo, nesse sentido, por exemplo, sim, né? Sim. Primeiro momento a gente chama para ter uma conversa, descobrir onde de fato está acontecendo, como está acontecendo. Daí, muitos pais, a gente já sabe o relato através do pai. Tem criança que ele chega, fica à vontade, para a gente já repassa. Tem outros que não, que a gente sabe através dos relatos dos pais. Então, conversamos com os alunos da turma, conversamos com o professor, com os próprios envolvidos, igual nós estamos aqui nessa mesa redonda, né? Então, a gente senta e conversa, orienta da forma como tem que ser, como deve ser tratar o colega. Quando não, nossa coordenadora traz projetos, né, para dentro da escola, para ampliar esse conhecimento, para que a gente tente amenizar, porque de fato você não vai acabar com essa desigualdade da noite para o dia, né? Toda certeza. Tem todo um trabalho minucioso. Minucioso para que a gente consiga, não é, ter uma escola, não é, com o menor índice de racismo possível. Isso não me refiro só ao racismo em questão da pele, não é? Mas o racismo religioso também, né? A gente tem inúmeros relatos em escolas do país inteiro que crianças, sobretudo crianças vindas de famílias, né, de religião de matriz africana, sofrem muito preconceito, não é, no ambiente escolar, certo? E outras religiões também, outras culturas também. Então a escola realmente precisa trabalhar nesse sentido, né? Para que o ambiente escolar seja um ambiente saudável para todos e todas. Falando aqui de resultados e avaliações, certo? Gostaria que vamos aqui mergulhar nas estatísticas, não é? Vocês fiquem à vontade para me falar sobre como é que estão as taxas, os resultados das avaliações externas. Enfim, é sobre isso, os indicadores.
Certo. Esse ano de 2025 a gente já vai ter SAEB, né? E atualmente a gente está com 7,6, né? O nosso 7,6. Antes era 6,9, então foi elevou o número assim de uma forma positiva, né? Nós queremos avançar, permanecer avançando. E está sendo trabalhado com essas crianças, não só agora no segundo semestre, né? A gente já vai adentrar o segundo semestre, mas esse trabalho vem sendo feito desde o início, né? Por meio de quê? Né? Por meio de verificações que são os simulados periodicamente, onde a gente analisa como está o resultado dessas turmas que irão, né, submeter esses testes e também ao contexto geral da escola. Porque nós sabemos que não é somente essas turmas, a gente não só foca nas turmas que irão fazer SAEB e SAEPI, né? E é analisado esse resultado mês a mês, o que é que eles precisam melhorar. E não somente a questão do português, da matemática, da escrita, mas o socioemocional. Porque contribui de forma significativa. Porque a criança pode ter todas as habilidades, né? Voltado ao português, à matemática, à escrita, mas se o seu emocional não estiver equilibrado, ele não vai fazer uma boa prova. Ou seja, se essa criança está sofrendo bullying, se essa criança está sofrendo racismo, se essa criança... Enfim, é desafiador a gente monitorar o emocional também, não apenas o pedagógico, né? Tamires, quais são os indicadores que mostram o avanço da criança na escrita e na interpretação de texto? Como é que tu capta isso? Sim. Além das ferramentas que você já tem, das ferramentas de monitoramento que você já dispõe. Sim. Essas crianças, elas precisam atingir metas, né? Como eu falei desde o início. Então, a gente nota, a partir do momento da sua proficiência, né? Sim. A gente recebe esse resultado das meninas do CEFOL, que é o Centro de Formação, né? Onde a gente vai analisar o resultado individual e o coletivo da turma, né? O nosso objetivo não é a gente ultrapassou a meta da turma, mas se a gente analisar, como eu falei de início, que ainda tem alunos no básico e abaixo do básico, é o nosso problema, onde a gente precisa estar chamando essas famílias, sabendo o que está acontecendo, criança que estava com rendimento lá em cima e não continua, tem uma queda nesse rendimento. Aí a gente precisa chamar essa família para que eles possam numa conversa e num diálogo entender, né, o que está acontecendo. Como você falou, são diversos fatores. Isso. E o emocional dessa criança contribui. Então, o nosso monitoramento não é só o geral da turma, a porcentagem geral, mas é o individual, porque não adianta a gente ter... As provas externas, elas não fazem uma análise somente do todo, elas fazem uma análise principalmente do individual, porque como é que a escola está indo bem se tem uma porcentagem muito grande de avançado, mas eu ainda tenho porcentagem de abaixo do básico e no básico. É como se não tivesse, essa criança não estivesse tendo aquele olhar específico, né? É como se a escola estivesse notando só aqueles que estão positivos, crescendo adequadamente e não dando o devido valor àquela criança deixando que necessita trás, né? Ou seja, melhorar. A escola precisa manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio e não deixar ninguém para trás. Esse é o trabalho, né? Sim, sim. Quando vocês têm esses resultados, né? Eu queria que vocês me dessem um exemplo de ajuste metodológico que vocês fizeram à luz dos resultados que vocês obtiveram. Sim. Principalmente a conversa com o professor e o coordenador, a gente analisa até a situação relacionada ao local onde essa criança está sentada, né? Analisa se essa criança está muito dispersa, se essa criança precisa sentar um pouco mais à frente, se essa criança, como tem as divisões na rede, principalmente no 5º ano do professor de matemática e do professor de português, né, mesmo sendo pedagogos, Sim.
está tendo nas escolas, né? Esses são professores diferentes de português e matemática. Então a gente analisa como é que essa criança está bem em português, mas em matemática. Então está precisando de um acompanhamento individualizado. E aí é nesse momento que a gente precisa saber se é o local onde a criança está sentada, se real, às vezes até um problema físico, né? A questão está precisando de um óculos. Isso já é um fator que a gente analisa que precisa conversar com o pai, de saber se ele realmente está acompanhando, por que o nível dessa criança não está adequado ao nível da turma. Em alguma avaliação externa, desde que vocês assumiram que a escola se submeteu, houve algum momento, alguma discrepância entre o real do chão da escola e entre o que o resultado trouxe? Se sim, como foi que vocês trabalharam isso, né? Como foi que vocês se sentiram em relação a essa possível discrepância, se tiver acontecido, claro, né? Às vezes tem os resultados que são colhidos a essa questão da leitura, um exemplo, né? Sim. A criança precisa bater uma meta na questão da velocidade e a gente analisa que quando o teste é feito pelo professor, o coordenador da escola, ele atinge uma meta já estabelecida que está tudo ok. E às vezes quando vem um teste de fora, a gente observa que a criança ou o rendimento baixou. O que foi que aconteceu? Então é nesse momento que o emocional também precisa ser trabalhado, porque ele precisa entender que não somente o professor, o coordenador vai aplicar teste com eles, então a gente precisa trabalhar com os agentes de fora, né? E aí a gente nota que às vezes as crianças ficam é outro aplicador, não é o professor que eu estou no dia a dia, ou o coordenador que pega a leitura sempre. E aí a gente precisa desde o início, né, do ano, estar conversando com eles sobre isso, dialogando, explicando para eles. A gente recebe os simulados, a gente sempre faz as correções do simulado. E aí a gente observa que tem criança que diz, olha, eu sabia dessa resposta, mas o nervosismo, ou então porque não era um aplicador que sempre está, né, no dia a dia da escola, que é o professor, que é o coordenador. Então a gente precisa trabalhar com ele essa maturidade, mesmo sendo crianças, que eles precisam entender que nesses momentos ele precisa colocar aquilo que ele aprendeu, o conhecimento dele ao decorrer do mês ou ao decorrer do ano, quando é uma prova externa, SAEB, SAEP, para que ele possa estar tranquilo, para que ele faça essa prova e obtenha um bom resultado. E também ocorre nesse acompanhamento que é feito geralmente pela coordenadora, né, começa lá do segundo ano, que é o de ouvir individualmente cada um, quando vem essas provas externas que é feita por outro profissional, a postura do professor, entendeu? Quando o professor adentra aquela turma, a criança ela é muito perceptiva, né? E aí, no momento em que ele visualiza o professor, aquilo ali também consegue mexer com o emocional dele, que mesmo ele sem intenção, sem querer, tem aquele retraimento, né? Isso influencia bastante. É tão tal que às vezes é feito também a escuta por outro profissional, que é e sempre quando é relacionado, feito uma prova, um simulado diferente, geralmente vai professores também diferentes, né? Do centro de formação, mas ocorre de, às vezes, ir professores diferentes, que já é para ir habituando a criança naquele sentido, e quando vier, de fato, a prova em si, ele está mais ou menos, como é que eu posso dizer? Preparado. Tanto na postura do professor, quanto em receber aquele simulado, que ele já vai ter o domínio, né? Sim. Ele já vai pegar e dizer, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já sei, e você também apontou a questão se tinha diferença entre os valores que a gente recebe das outras provas e o que a gente acompanha no nosso dia a dia. A diferença não é tanta, né, Tamires? A gente percebe que as duas, elas andam juntas, entendeu? Não é tanto assim que a gente perceba que diz, mas a prova externa tal estava mais diferente nisso, então nossos alunos tiveram. Eu tenho essa preocupação de quando eu acesso o sistema, eu vi lá de um por um, eu digo, Tamires, o que foi que houve com esse aqui, que a gente viu uma diferença no individual, entendeu?
da escola está assim, e aqui teve isso, não, Socorro, mas tem que prestar atenção, que alguma coisa interferiu. Então a gente releva e fica de olho naquele, porque precisa de um olhar mais atento. Mas não chega a ser tão diferente assim, não, das provas externas. Bom. Socorro, as limitações físicas que a tua escola ainda tem, né? Quais são as maiores limitações em termos de estrutura física que a escola ainda, você sente que a escola ainda precisa melhorar? Quanto a espaço físico? Sim. Quanto a espaço físico que precisa ser melhorado e que já está em andamento, são as 2 salas, que vai ser ampliado agora para dar sequência ao integral no total, porque por enquanto nós continuamos ainda com 2 turmas no turno da tarde, porque não foi possível, nós temos um número reduzido de salas para a quantidade de turmas com aluno, né? Sim. Então a gente trabalha nesses dois segmentos. Manhã, no integral, de 1º ao 3º, né? De 7 às 3 da tarde. E temos 2 turmas, no total são 4, né? Que é 4º e 5º, que ainda está no semi-integral, e vem com essas 2 turmas da tarde também, 4º e 5º. Mas já está sendo encaminhado e a gente espera que até o final do ano já esteja solucionada essa situação. E em relação ao outro espaço físico, é a quantidade de banheiros para o número de alunos que a gente tem na escola, né? Que termina que acarreta um certo tumulto no trânsito. A fila, né? Sim, ainda sim. Tem uma fila de crianças ali no aguardo, né? De poder adentrar. Sim, sim. Então, isso seria também para um olhar diferente, né? Enquanto o restante é acessível, a cadeirante, inclusive a gente tinha até uma cadeirante no ano passado, também o banheiro acessível, né? Que, no caso, nós temos uma clientela bem ampla. Certo. Relação comunidade, família e escola, não é? Quais as estratégias que vocês têm para trazer o pai para junto? Porque sem as famílias não vai. Não anda. Não anda, né? Quais são, assim, as estratégias que vocês elencam para trazer o pai para junto de vocês? Nós costumamos trazer, esse ano a gente não trouxe, mas a gente traz na apresentação de projetos, né, em festas específicas, Dia das Mães, nos projetos juninos, né, e em reuniões, que a gente costuma estar trabalhando também em formato de reuniões para estar repassando à comunidade e aos pais dos alunos a forma como a gente vai trabalhar durante aquele ano. Vai conduzir o ano letivo, né? Apresentar o corpo docente. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Quanto não, nos nossos grupos de WhatsApp, né, que a gente sempre está atuante, repassando as informações necessárias e chamando no individual mesmo até a escola. Quando necessário, Quando né? necessário. Como é que esses feedback que vocês obtêm dos pais, não é, influenciam nas decisões tomadas? A gente procura sempre conversar com o pai para analisar alguns problemas, né? Porque quem está dentro da escola, a gente pode ter um olhar que o pai que está tanto com o seu filho, vendo a questão da aprendizagem, vendo a questão de estrutura física, né? Essa questão mesmo dos banheiros, né? Às vezes tem algumas crianças que relatam. E aí é onde a gente vai se comunicando com essas famílias para que elas possam nos ajudar também. Não é no sentido de uma crítica que não seja construtiva, mas é o sentido de você acolher, né? Aquela comunidade e tentar ouvir. E relacionado à aprendizagem, como a Socorro falou, a gente tem aquela reunião inicial onde a gente passa todos os direcionamentos, as salas, como que vai funcionar o ano, questão de livros, né? Esse ano mesmo a gente resolveu a rede como um todo, os livros ficarem na escola, tem o período das avaliações que eles estão recebendo esses livros para estudar juntamente com a família, né? E a gente repassa tudo como vai ocorrer ao decorrer do ano. E nesse decorrer do ano, a gente analisa alguns, por exemplo, preferiram ficar com os livros em casa. Então, a gente fez um termo de autorização, o pai assinou se responsabilizando pelo aquele material.
Relacionado à aprendizagem, nós temos os plantões, né? E aí com os resultados das avaliações, nós temos uma conversa individual, né? No plantão pedagógico. Cada professor recebe, né, os seus pais de cada turma, e aí é o momento de sentar, conversar, para que ele possa expor a situação, né, de como está o andamento, tanto comportamental como notas, para que a gente possa conversar juntamente com o pai e tomar algumas decisões. Entendi. E diariamente a gente recebe também, né, para conversar. Eles são muito participativos relacionados a isso, tanto quando a gente faz aquela escuta, conversa, diálogo, não tem o que se queixar, não, o pai não compareceu, né? Eles sempre tentam cumprir com as suas obrigações. Que bom, né? Que Às vocês vezes, têm uma comunidade presente. Sim, né? Às vezes eles até, além de apontar o fato, às vezes ainda dão uma sugestão. Soluções, né? Que bom, porque muitas vezes, né, tem comunidades que só apontam, né, o problema, mas não se colocam como parte da solução. Né? E como isso é desanimador, né, às vezes. Gente, nós, enquanto a Descartes, Balaio Cultural Produções, nós trabalhamos com arte, trabalhamos com cultura, e assim, o olho da gente brilha mesmo quando a gente fala disso, né? Eu tenho um trabalho aqui na comunidade com cultura, e eu gostaria de saber quais as iniciativas que vocês têm em relação à arte e à cultura, né, para fortalecer a aprendizagem. Né? Quais são esse enfoque de vocês para a arte e para a cultura, para fortalecer esse trabalho que vocês já fazem com as crianças? Ao decorrer do ano, nós temos o nosso calendário que já é pré-determinado algumas ações, né? Algumas, é claro, que a gente recebe da secretaria, mas tem muitas ações que são do Tia Jacinta, né? Da escola. E a gente não... Datas comemorativas, um exemplo. A gente não só faz daquela forma que não tenha o cunho pedagógico. Então, a gente tenta aliar o cultural com uma aprendizagem significativa. Na Páscoa, a gente teve diversas apresentações voltadas a encenações, realmente eles passaram aquele período, o professor trabalhando a temática para no dia da culminância, né, que é onde todos vão assistir a apresentação de cada turma, e aí tem várias apresentações destinado à música, a apresentações onde eles levam seus trabalhos realizados em sala de aula para expor, varal de leitura, leitura compartilhada. Assim também poesias. Foi feito literatura de cordel. Literatura de cordel. Nossa festa junina, a gente já trouxe a cultura nordestina, né? Foi o tema do nosso projeto, e cada sala se empenhou em trazer algo diferente, né? A gente nota que o empenho, eles gostam desses momentos, né? De expor seus trabalhos, em ouvir também o trabalho ouvir e visualizar o trabalho do colega. Então, esses projetos, eles são voltados a ter um cunho pedagógico onde a gente alia o cultural, né? Para que eles possam estar dando um show nesse dia, né? Vamos se dizer assim. Não só no dia da culminância, mas eles passam um período com o professor. Que são as estrelas. Isso. Né? Nesse momento eles são as estrelas. Recentemente, foi em junho, foi no final de maio, né? Nós trouxemos para elencar mais o conhecimento na disciplina de artes a Orquestra Sinfônica do SESC, né? Foi uma manhã muito, muito proveitosa na escola. Foi algo diferente que a gente trouxe para eles. E teve uma boa aceitação, né? Futuramente a gente pensa em... E além disso, eles levaram o cinema para dentro da escola. Depois da apresentação musical, cada turma teve a oportunidade de assistir, né, um cinema. E foi maravilhoso. Eles ficaram encantados com os instrumentos, né? Eles observaram cada detalhe. A gente viu o brilho no olhar de cada criança. Foi muito interessante. Cultura precisa realmente caminhar junto com a educação. Sim. Né? Sem sombra de dúvidas. Gente, ainda há pouco vocês me falaram aí o seguinte, que a escola, enquanto pertencente a uma rede de escolas, né, aí gerida pela CEMED, ela precisa trabalhar em rede, né? Esse é o propósito de todo o sistema de ensino. Mas, no entanto, vocês têm autonomia para buscarem
ações que vocês elenquem como favoráveis, como produtivas, não é? Então, assim, a gente sabe que a CEMED tem as metas, mas vocês internamente também estabelecem as metas de vocês. Então, qual foi a meta mais ousada que vocês traçaram extra CEMED, extra rede? Aquela meta que vocês disseram assim, essa aqui é da tia Jacinta, essa aqui nós vamos conseguir, vamos trabalhar. Qual foi a meta mais ousada que vocês traçaram para o ano de 2025? Eu acredito que é o desafio, que é justamente a gente equilibrar, porque assim, é claro, como a Socorro falou, a gente pensa no resultado das provas externas, dos prêmios, das premiações, das Olimpíadas, sim, mas a nossa meta é equilibrar o ensino, para que essas turmas, a gente tem um contexto de 11 turmas, né? A gente possa, no final do ano, chegar e analisar, olha, a gente não está com a crescente somente nas turmas que estão fazendo as provas externas, mas a gente está com um equilíbrio, onde essa aprendizagem foi significativa no contexto geral. A gente não consegue 100%. Claro. Mas a nossa meta é atingir, né? Com que esses alunos possam, a maioria, saírem com as habilidades adequadas, de acordo com a sua série. Né? O nosso objetivo maior é esse, é entregar o aluno que sai do Tia Jacinta no 5º ano com as habilidades consolidadas, né? Mesmo não sendo 100%, mas a nossa meta é essa, é conseguir equilibrar para que esses professores possam se sentir motivados, né? A ter esse mesmo pensamento, porque as estrelas também são os professores, claro. Né? Nós agradecemos o empenho, porque falar de equipe sem falar no trabalho, né, de cada professor, né, a gestão não faz nenhum trabalho sozinho. Eles que estão no chão da sala de aula são o suporte. Sabem, sim. Não é? Sentem o peso dessa responsabilidade, sim. Né, de conduzir essa criança, e é ele que tira a meta do papel. Sim, com certeza. O professor é quem tira a meta do papel. E aí, a Tamires apontou um fato, a consolidação não só do 5º, como do 3º que vai para o 4º, do 4º que vai para o 5º, né? Porque o 5º um ponto-chave para as provas externas, né? Que de onde vem. Mas para que o 5º esteja preparado para essa prova externa, ele precisa do preparo antes. Onde? Ele precisa ter uma base. Lá nas séries anteriores. Então, a gente espera, o nosso desafio maior é esse. Não só do 2º e do 5º, como de todas as séries em si. Para isso, a gente trabalha, o equilíbrio dominou, né, hoje. O equilíbrio em si, do 1º ao 5º. Falando de equilíbrio, né, já que nós colocamos aqui, nós colocamos em evidência os profissionais, que é quem de fato, não é, tiram as metas do papel, lá no chão da sala de aula. Não é que a escola, né, vocês enquanto gestão, trabalham essa questão do emocional do professor. Né? Como é que está a saúde emocional do corpo docente da Escola Tia Jacinta, e vocês, enquanto coordenação pedagógica, enquanto gestão, quais são as estratégias que vocês têm para cuidar desse profissional, para que ele se sinta bem na escola e se sinta motivado, não é, para trabalhar bem, cumprir as metas, não só como uma meta, mas que ele se sinta parte daquilo. Não é? A gente conversava ainda há pouco, não é, a respeito sobre saúde mental dos professores no país inteiro, né? E a gente sabe que existe uma situação bem delicada com relação aos profissionais da educação hoje, né? Há escolas que são ambientes de adoecimento, né? Isso não somos nós que estamos colocando, mas os profissionais de saúde mental já relatam muitos casos, né? Escolas onde o professor não é respeitado, pai que chega agredindo o professor, relatos e mais relatos, cada qual mais preocupante. Né? Nós, enquanto gestão, nós somos um pouco de tudo. Nós somos até padres para ouvir as confissões. Então, nesse momento em que o professor está passando por um problema que vai afetar, que afeta realmente o emocional,
senta conosco, geralmente com a Tamires me repassa. Então a gente procura uma melhor maneira de estar assessorando aquele professor, com palavras, né, de ânimo e tudo. A gente oferta o nosso carinho, né? E a gente vai conseguindo, como é que eu posso dizer? A gente consegue manusear, né? O professor entrou ruim para falar com a gente, ali a gente escuta, nós somos um pouco psicólogos nesse momento, escuta o que ele tem a dizer, a gente expõe a nossa opinião, tenta acalmar os ânimos. A gente jamais, lá no Jacinta, chega um pai para estar falando com o professor, a gente já deixa diretamente adentrar a sala de aula. Não. Primeiro, senta conosco, a gente escuta o que ele tem a nos falar. Se for preciso, a gente chama o professor. Caso não, já estamos conhecendo o problema, a gente já resolve ali mesmo. Já faz a mediação, né, também. Isso. E assim, a gente tenta também passar no sentido da aprendizagem do aluno para que não seja algo que o professor se sinta pressionado, né? Esses resultados, ele vem também se esse professor estiver equilibrado, claro, né? Estiver não adianta um dia. Não adianta pressões aonde o professor não possa dar bons resultados, porque isso influencia e muito, né? Então a gente precisa ter essa escuta, esse olhar atento, às vezes mesmo quando o professor não consegue expor situações do que ele esteja passando, mas a gente tenta conversar para que ele possa se abrir, né? De uma maneira que ele compreenda que tem momentos que a gente precisa parar, rever, né? E realmente colocar as ações de acordo com o seu emocional. Porque a gente não consegue nada se o principal for a pressão. Eu estou pressionado com o resultado no final do ano. Eu sempre digo, calma, os resultados, até quando vem resultado dos simulados, eu sempre digo, calma, a gente vai conseguir, né? A nossa meta é o 100%, mas é claro que a gente não quer que o professor se sinta pressionado 100%. A gente precisa analisar o ser humano, né? O profissional que está à frente dessa sala. Porque a preocupação do professor também é nossa, tá aí os resultados, né? Que nos deixa apreensivos, mas a gente, de forma alguma, a gente compartilha com eles, que a gente sabe que não é só deles aquela preocupação, a gente compartilha, mas tenta, né, tá amenizando, tirar o foco daquilo ali, porque nossa preocupação maior não é esse daí. Nossa preocupação maior é se o professor já está sentindo daquela maneira, a criança também, porque nossos alunos, eles sabem de tudo, né? Eles sabem desses resultados, eles sabem onde é que a pressão está maior, eles sentem, tem visitas do coordenador do centro de formação também, porque cada série tem o seu coordenador, o coordenador também do centro de formação faz essa intermediação. Sim, entre o professor, ele sente que o professor também está sentindo aquele peso e ele tenta acalmar, tenta relaxar. Isso tudo é repassado, não é só, o professor está sentindo assim, não, a pressão é grande, é em todos, mas o maior é o nosso professor e a gente tenta, de alguma forma, deixar ele mais ou menos relaxado. E a gestão ser acolhedora. É o ponto principal. Essa é a palavra-chave, acolhimento. Eu acredito que no Jacinta nós estamos no caminho certo. Que bom saber disso. Gente, sabemos que gerenciar é o desafio, é desafiador em todos os seus aspectos, né? A gente trabalha para os 100%, mas no processo a gente comete falhas porque somos humanos, né? A gente não consegue ser 100%. Verdade. E no processo, sim, a gente comete erros, né? Qual foi o erro, qual foi a falha que mais ensinou a vocês enquanto dupla gestora? Nesse processo todo em que vocês estão juntas. O erro desse casamento, neste casamento, mas neste casamento, qual foi o erro que ensinou, que trouxe um bom aprendizado para vocês e que se refletiu no universo da escola? A comunicação. Dentro do ambiente escolar, existe um período prolongado que estamos todas juntas, né? E que a gente precisa obter bons resultados. E a gente percebe que alguma coisa, algo falhou quando
a comunicação não foi clara, né? Tanto com gestão, com o grupo de docentes, né? Então, assim, já teve, sim, momentos que a gente falhou nessa comunicação, né? Falhou no sentido de perguntar, né? Que não é só você apontar, faça isso, mas é realmente de perguntar, vai dar certo, né? É ser realmente acolhedores. Então, eu acredito que sim, já teve momentos, né, específicos que a gente precisou repensar a comunicação. A comunicação, sim. E como é necessário, não é? A comunicação. Essencial, né? Essencial. Gente, falando aqui no lado humano da gestão, lidando com pressões e emoções, né? Já houve momentos em que vocês se sentiram injustiçadas, né, por cobranças da comunidade? Como vocês lidaram com isso? Sempre quando a gente já até falou desse relacionamento com a comunidade, e a gente percebe que algo não está agradando a comunidade quando eles vão até a escola, né, conversam conosco, e às vezes a gente percebe que há alguns, né, casos isolados que não conseguem compreender o todo de uma gestão que está à frente, não só de uma criança, né, mas de toda uma comunidade escolar. E aí a gente percebe que em algumas vezes somos injustiçadas nesse sentido. Que às vezes o pai quer exclusividade com a sua criança, com a sua criança. E independente, como se a escola tivesse o poder de dizer, não, aquela criança não vai mais estar nessa sala. É o que a gente sempre tenta informar para os pais, né? Que o nosso lidar ali é com todas as crianças. A gente não tem tratamentos diferenciados. Quando a escola vira, tipo, muitas aspas, não é? Quando a escola vira culpada por problemas que estão lá fora, que foram gerados lá fora, mas que vêm para o ambiente escolar. Como é que a escola reage sem desanimar? Porque vamos combinar, problemas lá fora que são trazidos para dentro do universo escolar, como é que vocês trabalham com isso? A gente tem que ter muito Deus, né, no coração, no pensamento. Pensar muito antes de agir também influencia muito. Mas a gente tenta mediar, tenta conversar, dialogar para a gente chegar no consenso. E geralmente a gente consegue, né, também dizer, depois da gente já ter passado. Às vezes, por exemplo, um caso de violência, não é? De duas crianças lá fora, que tem um problema lá fora, mas que traz esse problema. Ou até famílias mesmo. Ou as próprias famílias que é o que acontece. Problemas, não é? E traz para dentro do ambiente escolar. Para dentro do ambiente escolar. Como é que vocês... Enquanto dentro do ambiente escolar, a gente tem como estar dando esse suporte, porque nós estamos à frente da escola e o nosso papel é esse, né? Dar total suporte à criança naquilo que ele está passando, por aquilo que a gente vê que ele precisa. Então a gente dá, a partir do portão para fora, e já envolve a família. E tem casos que até do portão para fora ainda nos envolvemos. Né? Ainda fazem mediação. A gente chama todo a mãe, os pais, os envolvidos, para tentar mediar e chegar num consenso. Geralmente a gente trabalha muito através da comunicação, do diálogo mesmo em si. E aí muitos deles caem em si, né? Compreende o papel que a gente está fazendo, da forma que a gente tenta ver que realmente é daquele jeito. Recentemente aconteceu até um caso que foi fora do ambiente escolar e mesmo assim a gente não falou para os envolvidos que a gente não fazia parte, não foi dentro da escola. Não, a gente tenta mediar sempre a situação, chamando os envolvidos, porque sabemos que vai influenciar o rendimento também da criança no ambiente escolar. Ritual de sobrevivência, porque a gente sabe que as escolas às vezes têm dias mais tranquilos, tem uns dias de luta e tem uns dias de glória. Né? Nos dias de luta, nos dias caóticos, quais são os rituais de sobrevivência que vocês têm, vocês enquanto dupla gestora, não é? Qual é o pequeno prazer que vocês se dão assim para dar assim aquela respirada naquele dia de caos? O que vocês fazem? Qual é o ritual de sobrevivência num universo desse? Muita reflexão mesmo. Muita reflexão e fé em Deus, né? Que
um café, um suco, um momento assim, Uma Respirar, conversa. contar até 1000, né? Dividir o fardo, porque às vezes a gente não consegue levar sozinho. Então, nós duas mesmo, a gente sempre socorre uma, vai para outra vem para outra. E assim a gente vai amenizando. Às vezes a gente se entende até no olhar, quando uma já viu que já esgotou as possibilidades, vai lá, Tamires, ou vai lá, Socorro. Agora é com você, pra gente tentar dividir o fardo. Tentar dividir o fardo, porque né? senão não suporta, minha filha. São muitas situações, são N situações e cada uma diferente que requer um posicionamento diferente. Frase ou gesto de um aluno naquele dia de caos, que foi aquele sol no dia de tempestade para vocês. Um abraço. É aquele tia, você tá linda. Ai, meu Deus. Não precisa nem estar no contexto, né? Ali já faz toda a diferença. Toda a diferença. E como essas frases, elas deixam o dia da gente... É o sol. É o sol no dia da tempestade. Eu também fico muito emocionada. Não é? Já passei por momentos assim, que uma frase de um aluno já foi tudo naquele dia. Eu quero que vocês completem a frase. No pior dia da gestão, a gente se segura pensando em quê? Pensando em... No pior dia da gestão, no dia de tempestade. Se segura pensando em quê? Em vencer, né? Mais um dia. Em saber que tudo vai passar, né? Que tem dias que são mais difíceis, mas no outro dia a gente tem a esperança. No outro dia, a gente até... Que é mesmo, nós estamos na escola, né? Já a esperança de dias melhores. Esperança de dias melhores. Sempre a gente trabalha com isso, né? Principalmente nós que somos da educação. A gente tem essa esperança, né? De dias melhores. Planos para influenciar políticas públicas educacionais. Aquele diferencial que o tia Jacinta tem, que o tia Jacinta pensa, que de alguma forma pode influenciar a política da rede. É o olhar individual de cada criança, né? A gente, como eu sempre falo, a gente pensa nos resultados, sim. Mas a gente tem que entender que ali tem um ser humano, né? E ele precisa estar sendo educado em todos os sentidos, né? Além das suas habilidades cognitivas, ele também precisa das suas habilidades emocionais. Então, assim, políticas públicas onde verifique realmente que cada aluno é individual, né? Pode ser qualquer projeto voltado à educação, se não tiver os detalhes, né? O olhar... realmente é onde verifica que aquela criança tem capacidade de elevar o seu conhecimento, né? Tem capacidade de ser um cidadão e gerar qualidade, né? Porque aí a comunidade vai estar colhendo os frutos. Não é só a escola, mas é a comunidade em si. Porque onde temos crianças educadas, a gente não vai precisar de crianças sendo reprimidas, né? Então a gente precisa lidar nas sementes. É plantando hoje que a gente consegue colher. Com relação aos dias de caos dos nossos colegas professores. Como? Qual é a frase, qual é a acolhida, qual é a estratégia que você tem para acolher? Porque além do caos de vocês, interno de vocês, naqueles dias, nos dias mais difíceis, né? Os nossos colegas da sala de aula também tem seus dias de caos, tem seus dias de dor, não é? Tem seus dias de luta. Então, e vocês, enquanto gestão, qual é a estratégia para dissipar esse sol, esse caos, para ser sol no dia de tempestade deles? Eu penso assim, esse ano mudou a nossa acolhida no chegar da escola. Antes a acolhida era feita pela Tamires, porque nós tínhamos a educação infantil. Eram 2 segmentos, educação infantil e fundamental. Então ela trazia todos para o pátio e fazia a acolhida em conjunto. Então essa acolhida tanto servia para o professor quanto para o aluno. Hoje nós temos só o fundamental, e aí a acolhida é feita por mim todos os dias no pátio, antes deles adentrarem a sala de aula. Temos ali 5 a 10 minutos. E geralmente eu conduzo a oração, né, que ali acalma todo mundo,
é um incentivo para que ele centralize no que vai fazer durante o dia. Quando não, eu trago a presença de um pastor, trago um cantor, nós temos alunos também, excelentes cantores. Então a gente tira aquele momento ali para tentar equilibrar, se acalmar, para enfrentar o nosso dia, que é de 7 às 3 da tarde. E fazendo a escuta, né? Vendo o profissional não só como uma máquina, mas ali tem um ser humano que ele precisa de cuidado e de acolhimento. Sim. Futuro da educação pública no Brasil. Como é que vocês enxergam o futuro da educação no Brasil, no geral, como um todo? Desafio, né? Onde é que a gente vai chegar? A gente precisa melhorar em diversos fatores, né? E o principal é incluir essa criança no sentido onde ele consiga entender o seu papel na sociedade. Nós não estamos educando simplesmente para ser máquinas, né? Mas para fazer um diferencial. E assim, para a escola pública, tá repensando, né? Repensando no sentido de fazer com que aquela criança aprenda esses conteúdos para a vida, que sejam realmente significativos, para que essa aprendizagem saia dos muros, né, das escolas e possa realmente colocar em prática, né? E conseguir identificar os problemas na infância, porque a gente analisa que essas crianças elas precisam de um acolhimento não só quando o problema já está na adolescência, no ensino médio, mas desde a educação infantil que a gente consegue moldar essa personalidade através de projetos educacionais, através de um olhar específico para essa criança e para a família dessa criança também. Sobretudo para a família, né? Que se a gente não conquistar, não tiver a família do nosso lado, dificilmente a gente chega onde a gente quer, né? Mensagem que você, Socorrinha, deixaria para a comunidade escolar, né? Para a sua comunidade escolar. Em seguida, a nossa coordenadora Tamires também deixar a sua mensagem, né, para a sua comunidade. A mensagem que eu deixo é que continue no caminho da perseverança, né? Que possa, juntamente com a escola, influenciar nossos alunos cada vez mais a seguir mais longe, né? E que sejam muito mais atuantes já do que já são. Essa é a minha mensagem. E para você, Nádia, eu deixo meu muito obrigado, viu? Quando a gente ganhou esse prêmio, a gente nem imaginaria a dimensão que seria, né? Então, eu agradeço a todos vocês pelo carinho de nos ter recebido aqui para estar repassando a todas as comunidades que vão nos assistir, que vai conhecer um pouco, que já conhece, mas o dia a dia mesmo em si são poucos que conhecem como de fato funciona a escola Tia Jacinta. O que pensam, então, né, a diretora, o que pensa a coordenadora acerca de vários assuntos que foram tratados aqui. Tamires. A minha mensagem é de agradecimento pela comunidade escolar, a todos os que nos acompanham, a Secretaria de Educação que sempre tenta nos acolher, porque também tem dias difíceis da gestão. E o meu agradecimento, né, a cada professor que faz a diferença no Tia Jacinta, a cada aluno. E minha mensagem é que permaneçam, né? A equipe, para que ela possa realmente dar bons resultados, ela precisa estar equilibrada. E o meu desejo é que essa gestão possa realmente tentar manter o equilíbrio, né? Além de prêmios, a gente lida com os seres humanos, como eu quero deixar essa frase, né? E que cada criança ali possa ser realmente ter uma aprendizagem significativa, né? E agradeço você pelo convite, né? De estar hoje aqui. Confesso que é um pouco difícil, a princípio a gente fica com várias dúvidas, mas ao decorrer da conversa a gente consegue ter um diálogo que é o dia a dia da nossa escola, então não é nada fora daquilo que a gente convive, né, dentro do ambiente escolar. Muito obrigado. É uma conversa pensada, não é, em cima do que a gente vivencia, do chão da escola. Eu quero agradecer a vocês por terem aceito o nosso convite em nome da Descartes Balaio Cultural Produções, uma conversa muito rica, muito enriquecedora acerca do dia a dia da escola, e quero desejar sucesso, que vocês possam, não é, nessa caminhada, com essas metas ousadas, essa coragem, essa escuta, que vocês possam obter muitos prêmios nessa jornada de vocês. Muito, muito
Obrigada, Socorro. Obrigada, Tamires. E nós finalizamos por aqui, agradecendo a você que ficou conosco aqui no Hoje Pode Podcast, conectando a comunidade. A gente se vê no próximo episódio.